Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Como que está o coração? Semana começando, hein? Vambora! O texto hoje, para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 9, a partir do verso 43, a parte B em diante. Diz assim: Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouçam-me e lembre-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Eu amo mesmo ver e aprender da relação de Jesus com os seus discípulos. Jesus se manifestou em homem justamente para mostrar para nós e nós compreendermos as nossas humanidade. E são encontros recheados de sentimentos e de emoções complexas que nós muitas vezes temos dificuldades de lidar, como medo, insegurança, como a falta de entendimento e a falta de compreensão que nós temos daquilo que Deus está fazendo em nossa vida. E o contexto aqui é bem simples. Pedro, João e Tiago tiveram uma experiência maravilhosa no capítulo 9, e eu já falei isso. Lucas ele retrata de forma cronológica os eventos, e naquele acontecimento eles presenciaram a manifestação do espírito de Elias e Moisés, que representam a lei e os profetas, atentando assim a sua visão de fé para Jesus Cristo, porque logo que o Senhor, a voz do Deus Todo-Poderoso apareceu falando: Este é o meu filho, o meu escolhido, e ouçam-no. Ou seja, naquele momento Elias e Moisés desapareceram, retratando para nós que Jesus é o suficiente. Jesus realmente é suficiente em todas as nossas ações. Estudar a vida de Jesus trará suficiência para que nós possamos enfrentar as dificuldades da vida. Logo depois, ao descer do monte, uma multidão rodearam eles, do qual tinha um pai com um filho possesso. E esse menino sofria de epilepsia, o qual o demônio impedia ele de até mesmo de falar, mas o lançava entre o fogo e a água e perturbava aquele menino a vida toda. Jesus trata com aquele homem e, após expulsar o demônio do menino, foi justamente o versículo que eu li, porque todos se maravilhavam. A palavra fala que todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. E isso traz para nós justamente isso, é o que nós queremos ver. Nós queremos ver o poder de Deus em ação na nossa vida. Nós queremos vivenciar as promessas. Nós queremos ver os seus desígnios, os seus propósitos se estabelecerem em nossa vida para nós chegarmos a um lugar de descanso. Mas até lá existe uma caminhada e muitas vezes nós somos tomados desses sentimentos. E eu quero trazer esses versículos para a nossa vida, para o dia de hoje. Diz assim: Enquanto todos se maravilhavam, parte B do versículo 43. Enquanto todos se maravilhavam com os seus feitos, Jesus disse aos discípulos. Irmãos, existe um fascínio com o poder de Deus. Existe um fascínio com as coisas que o Senhor faz. Nós nos maravilhamos, nós ficamos admirados, causa bastante espanto quando algo sobrenatural. E o que é o sobrenatural? Aquilo que é diferente do nosso cotidiano. O que é natural nós nos acostumamos, e muitas vezes isso gera até uma falta de contentamento em nós. Eu falo que muitas vezes nós esquecemos de orar até pelo chuveiro quentinho que nós temos. Por quê? Porque se torna cotidiano, se torna natural. Mas naquela época antiga, um chuveiro quentinho não era algo natural. E esquecemos de observar as coisas que o Senhor tem feito. E a insatisfação, ela é um caminho de ruína, um caminho de derrota. Mas a verdade é que nós queremos vivenciar esses momentos a qual o Senhor derrama o seu poder, ele expulsa o seu mal, cura a nossa visão, a qual ele elimina o problema que estamos vivenciando e a qual todos têm pedido, todos têm uma demanda perto do Senhor. Nós queremos, mas de fato mesmo, o Senhor não veio para isso. Eu quero ler com um versículo com vocês que está em Salmos 92, versículo 5. Diz assim: Que grandes coisas tem feito, ó Senhor, como é difícil entender os teus pensamentos. No mesmo versículo,
O salmista reconhece que o Senhor faz grandes coisas. E se você puxar a sua memória, eu tenho certeza, meu irmão, tenho certeza, minha irmã, que Deus já fez grandes coisas por você no seu passado. Mas é difícil de entender os pensamentos. Por que que ele não nos livra de uma vez? Bom, nós estamos aqui em um aperfeiçoamento, irmãos. Estamos aqui sendo trabalhados, lapidados pela mão do oleiro. Ele usa de tudo, circunstâncias, relações e tudo aquilo que nós vivenciamos nessa jornada chamada vida para nos aperfeiçoar à estatura do varão perfeito, de fé em fé, de glória em glória. E compreender isso nos leva justamente ao próximo versículo, porque Jesus disse aos discípulos, e a intenção de Deus é justamente nos discipular. A intenção de Deus é nos ensinar, nos aperfeiçoar por meio do ensinamento dos pensamentos dele. Como é difícil entender os seus pensamentos, o salmista disse. Olha o que o Jesus disse aos discípulos: ouçam e lembrem-me do que lhes digo, o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Precisamos compreender quem está falando é Jesus, o Todo-Poderoso, o homem e o único homem sem pecado. Portanto, jamais poderíamos pensar que Jesus teria uma colheita ruim, se fôssemos olhar para a vida dele sem pecado. Não é verdade? Jesus plantou traição, irmãos. Jesus plantou algum crime, ele cometeu alguma coisa para ser entregue, e o entregue aqui é justamente a condenação de Pilatos que ele está se referindo. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o propósito de Deus, ele excede em muito, ele vai em muito além das nossas expectativas. Por quê? A expectativa humana é que tudo vá bem, irmão. A expectativa humana é que dentro do processo nós não passemos por períodos de traição, de rejeição, de abandono, de abuso, de humilhação, de vergonha. Não, nós não queremos, mesmo que nós não tenhamos plantado. E se nós tivermos plantado, obrigatoriamente teremos que passar por isso. Se mentirmos, vamos colher engano ali na frente. Se traímos, vamos logo ali na frente, irmão, ver. Olha, e entender isso traz para nós justamente uma perspectiva daquilo, de como é o pensamento de Deus. Por quê? Ele nos prepara além daquilo que nós pensamos. Por quê? Porque ele tem coisas grandes. Que coisas grandes o salmista falou? Ele tem coisas grandes para nós, e nós devemos realmente, quando o Senhor vem elevar o nosso nível, estarmos preparados para tudo. Estarmos preparados para tudo, irmão. Olha, e isso acontecerá, meu irmão, de uma forma ou de outra, para aquele que é discípulo, porque Jesus, essa palavra é direcionada para discípulo. Jesus disse aos seus discípulos, não à multidão. Naquele momento ele fez uma separação. Você é discípulo, meu irmão? Você é discípula, meu irmão? Então essa palavra é para você. Em Lucas 23, eu quero ler com vocês um texto do próprio do evangelista Lucas 23, porque muitas vezes a incompreensão sobre o que passamos em nossa vida excede um entendimento humano. E Lucas 23, 28, Jesus se virou para elas e disse: quem eram elas? As mulheres que estavam ao pé da cruz e choravam. Falava: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegará um dia em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão aos montes: nos cubram. O que quer dizer essa palavra, irmãos? Jesus estava falando justamente que o sofrimento dele era por um bem maior. O sofrimento dele era para o bem da humanidade. E que todo sofrimento que às vezes nos acometem tem um bem maior relacionado a ele. Sim, na outra palavra que eu disse justamente sobre tomar a sua cruz, a palavra diz ali que quem quiser salvar a si mesmo perderá. E qual que é a ideia de salvar a si mesmo, irmão? Eu tomar uma atitude sem a direção de Deus para executar a salvação para a minha vida. Isso será em vão, porque o próprio Senhor Jesus fala que perderá. Porque ele continua falando que chegarão os dias que felizes as mulheres que não tiveram filho. As pessoas vão dizer: feliz a pessoa que não passou pelo sofrimento. Feliz. E o milagre ele sempre é relacionado a uma geração de um filho, a uma gestação. Eu nunca tive filho, irmão, mas eu sei, eu já acompanhei alguns e sei que gera muita dor,
que não deram à luz e nunca amamentaram. Por quê? Não há beleza na amamentação. Os seios da mulher, eles crescem, mas depois, por causa da sucção, há ali uma flacidez. Então, nós não vemos beleza no processo. Nós não vemos realmente beleza no sofrimento. Mas o Senhor Jesus promete que chegará o tempo em que todos vão dizer à montanha: caiam em cima de nós. E aqui eu quero fazer uma ressalva, porque em Isaías 26, versículo 4, a palavra fala que o Senhor é a rocha eterna. E a rocha dá uma ideia de firmeza, de algo que não se abala. Tanto que os evangelistas, quase todos, relatam a diferença entre a casa firmada da rocha e a casa que não. A diferença da casa firmada na rocha é aquele que ouve e as coloca em prática. E que os ventos, a enchente, a tempestade vai bater nela, ela vai se manter firme. Então a ideia de Deus para nós é que nós tenhamos firmeza de propósito, constância no propósito. Isso não diz na palavra, mas em alguns livros apócrifos fala que o Senhor Jesus diz que há, numa das suas conversas que não foram relatadas no Evangelho, houve muitas conversas, irmãos, uma própria palavra do Senhor Jesus. Nós não podemos tomar como verdade, mas em tudo há uma verdade contida nessa palavra que eu vou falar. Por quê? Ele fala que existe dois tipos de discípulo: aquele que se atira contra a rocha e será despedaçado, e aquele que a rocha cai em cima dele, e esse se tornará pó. Qual que é a diferença, irmão Alisson? É bem simples. Aquele que se atira é aquele que se lança no propósito, aquele que vai até Jesus, e esse será despedaçado. Fala do coração quebrantado, das dores da vida que quebrantam o nosso coração, mas esse será só despedaçado, ou seja, sentirá uma dor menor. Aquele que a rocha vem por cima dele, ele se torna pó, ou seja, o nível de quebrantamento que ele precisa, justamente por tentar salvar a si mesmo, é muito maior, devido à ação de Deus cair sobre ele. Então, qual tipo de dor, meu irmão, você escolhe? Aquele de seguir firme sobre o propósito, sobre aquilo que o Senhor diz, porque no caminho nós encontraremos traição, no caminho nós encontraremos rejeição, mesmo que não mereçamos. E há uma tendência bastante humana de, quando não merecemos passar por aquilo, não queremos passar. Não queremos. A gente pensa: não plantei isso. Não é verdade? Olha, e a palavra fala no versículo 45, eles, porém, não entendiam essas coisas. Por que não entendiam, irmão? Porque todo mundo fixa o olhar na promessa, naquilo que é bom, naquilo que realmente traz um deleite ao nosso coração, naquilo realmente que provoca prazer. Nós sempre buscamos, e isso é uma menção até mesmo ao pecado, porque nós sempre vamos procurar situações em que nós possamos nos deleitar, em que nós possamos sentir um prazer, em situações que nós possamos realmente vivenciar momentos. Então, não é raro que um discípulo não consiga entender. Em João capítulo 2, versículo 23, o texto sagrado relata, logo no começo do ministério do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus conhece a índole humana. Fala assim: quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram neles porque viram os milagres que ele fazia. João relata: creram porque viram. O que ele fala para Tomé: felizes os que não viram e creram, esses são realmente os felizes. Essa realmente é a fé, é assim que realmente mostra a fidelidade. Mas no versículo 24 fala: mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E qual que é a nossa ideia de relacionamento com Deus, irmãos? É justamente essa, de chegar à compreensão de entender o amor verdadeiro, que ele é estabelecido em confiança, em respeito e admiração. Eu quero repetir isso: confiança, respeito e admiração. Eu vou repetir mais uma vez para que entre dentro do teu coração. O amor são os três pilares dele: é confiança, respeito e admiração. É impossível você amar uma pessoa que você não respeita e não admira, e que você não confia nela. E Jesus espera que nós confiemos nele, irmão. Jesus espera que nós confiemos nele por toda a obra que ele fez na cruz. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender as coisas que ele nos fala. Por quê, irmão Alisson? Bom, quero ler com vocês Provérbios 14, versículo 29, o livro da sabedoria. Sempre que precisarmos de uma resposta mais profunda, é bom ir no livro da sabedoria. Ali está contido
muitas respostas, ali está contido, de fato, muita sabedoria. O texto sagrado diz o seguinte: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida. Diz assim: quem é tardio em irar-se, grande em entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. O que ele está falando? Aquele que não sabe esperar, irmão. Aquela pessoa que não sabe, ela exalta a loucura. Vamos ler em mais uma versão aqui, mas quem perde a paciência é precipitado e mostra que não tem juízo. Não sabe esperar, não consegue, que há um tempo que o entendimento vai chegar, que há um tempo em que as pessoas, sabe, em que tudo vai ser revelado. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo de cruz, irmão, mas há um tempo de glória. Há um tempo de dor, mas há um tempo de ganho. Há um tempo de sacrifício, mas há um tempo de vitória. Há um tempo de ônus, mas há um tempo de bônus. Agora nós não queremos esperar durante esse tempo que estamos passando justamente pelo processo, pela dor. Queremos que aquilo passe logo, não queremos entender. Por quê? Porque estamos sendo traídos, porque estamos sendo entregues em mãos humanas. Eles estavam comemorando uma vitória naquele momento, mas Jesus estava falando para ele: irmã, eu vou ser traído. E se nós queremos andar como o mestre andou, Filipenses 2,5 diz que tendo a mesma atitude que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, negou a si mesmo. E Jesus procura esse é o tipo de... A palavra fala em João 4,23 que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas na palavra em Salmo 14, versículo 2, mostra uma outra realidade que o Senhor procura. A palavra fala assim, lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. E as coisas são reveladas para aqueles que temem o Senhor, para aqueles, Salmo 24, versículo 15, aquele que teme o Senhor, ele revela o segredo da sua aliança. Por que algumas pessoas conhecem o mal de Deus? Porque elas temem, elas seguem naquele caminho independente daquilo que elas estão vivenciando. Se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Agora, a palavra fala, eles não entendiam por quê. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de aprender. E o que quer dizer, irmão? Que a cegueira espiritual, ela gera incompreensão daquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Eu quero repetir, a cegueira espiritual, ela gera incompreensão daquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Deus já está trabalhando, meu irmão. Deus já está trabalhando, minha irmã. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado pelo vale da dúvida. Eu estou pregando para pessoas que têm passado por um vale escuro e que não conseguem entender nada. Eu quero te falar novamente, meu irmão, Deus já está fazendo na sua vida. Deus já está fazendo. Agora peça a Ele discernimento e entendimento daquilo que Ele está fazendo. Ele dá sabedoria para quem pede livremente, para quem pede com fé. Não que se comporta como um vento, que se deixa agitar por qualquer onda de vento, vai para uma direção para outra, não, mantenha firme na direção. A direção de Deus é a mesma, e a posição sua é a mesma, e ela permanecerá. Olha o que Paulo fala à igreja de Coríntios. Quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 2, eu quero ler com vocês o verso 14. A palavra de Deus diz que nós somos chamados a compreender o que é espiritual, porque o que é real vem daquilo que é espiritual, do mundo espiritual. Entretanto, o homem que não tem o Espírito, e está falando do Espírito Santo, não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem-lhe loucuras, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender o que se pode ser entendido de maneira espiritual. E é disso que nós estamos falando aqui, estamos nos avançando, meu irmão, ao prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, e Cristo Jesus é o homem maduro na fé. Portanto, suporte o processo para viver o propósito. Eu quero repetir, suporte o processo para viver o propósito. O propósito é ter comunhão com um Deus todo-poderoso e ir a um lugar onde a vida seja leve, a um lugar onde nós não tenhamos mais medo de cair, a um lugar onde os nossos pés não toquem o chão.
E Jesus termina falando para eles, aliás, o evangelista Lucas fala assim, tinham medo de perguntar. E aqui eu quero terminar. Porque, irmão, o medo nos impede de viver o sonho. O medo nos impede de viver o sonho. Sim. Olha, em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 3, a palavra fala que Elias, logo depois de uma experiência maravilhosa com Deus, no capítulo 18, de terem derrotado ali 400 profetas de Baal, aonde ele viu toda a nação de Israel declarar em um alto e bom som que só o Senhor é Deus, ou seja, um sucesso no seu ministério profético, de maneira que o Senhor fez o céu se abrir e dali caiu fogo do céu sobre os altares e consumiu os profetas de Baal. Uma simples mulher ameaçou ele. E o que a palavra fala no versículo 3? Fala assim que Elias fugiu com a intenção de se salvar. E há muitas pessoas que têm tentado fazer isso, com as suas próprias mãos se salvar. Agora, aquele que quer salvar a si mesmo, perderá, mas aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, essa ganhará. Então o medo de perguntar, às vezes, não nos impede de viver o sonho. O medo de sonhar nos impede de viver. O medo, e às vezes vai ser preciso perder para ganhar, às vezes vai ser preciso cair para se levantar, às vezes vai ser preciso, meu irmão, justamente entrar em um caminho, dar passos de fé, passos no escuro. O medo de viver nos impede, sabe? O medo de viver nos impede de justamente sonhar. O medo nos impede de sonhar, irmão. O medo nos impede de viver. Salmo 34, versículo 4 fala que clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E Ele me livrou de todos os meus temores, de todos os meus medos. Então, aonde que está o livramento do medo, irmão? Justamente na resposta do Senhor, na palavra de Deus. Naquilo que Ele está falando, naquilo que nós devemos nos submeter. É justamente naquilo que nós vamos alcançar aquilo que nós queremos. Aquilo que Ele nos prometeu. E eu quero terminar com vocês, irmão, porque em toda essa jornada, o salmista fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Às vezes teremos falta de companhia, e essa é uma verdade, às vezes teremos falta de dinheiro, teremos falta de carinho, de atenção, mas do Senhor nós jamais teremos falta, porque em todo o caminho Ele estará conosco. E a palavra de ordem para você, nesse momento, ela se encontra no livro de Isaías capítulo 41, versículo 10, que fala, não tenha medo, porque eu sou o Senhor teu Deus, não te atemorizes, porque eu estarei contigo, eu te fortalecerei, eu te guiarei e te sustentarei com a minha destra direita vitoriosa. A destra direita de autoridade, Ele pode fazer todas as coisas, meu irmão, e tudo é possível ao que crê. Não é o momento ruim que define a sua situação. Não é o momento ruim do irmão Alisson que define como Deus nos vê. Estamos em processo, estamos em obras. Portanto, continue firme, rumo ao propósito, sabendo que coisas que não merecemos acontecerá no meio do caminho. E mesmo assim, o Senhor estará conosco. E em tudo que Ele permite que aconteça conosco, há um propósito estabelecido no céu. E que no final de tudo, há uma recompensa para o teu sacrifício. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos para a nossa breve meditação. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.